Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo? Então, hoje é para quem gosta de história. A história é importante, irmão, para você entender também o livro de Daniel da palavra, o livro de Daniel da Bíblia, né? E muita gente gosta de se alimentar de coisas erradas na internet. Aí é cada um, né? Mas isso daí vai revelando as verdades pra gente, né? Pra gente não ser enganado, tá? Então é muito interessante isso daqui. Eu já fiz vídeo falando das diversas religiões aí, né? Já fiz vídeo falando das denominações, né? E agora eu vou fazer vídeo dos impérios que tiveram ao longo dos anos, tá? Eu embaso o meu vídeo com pessoas que têm mais conhecimento. Eu louvo a Deus por essas pessoas que Deus move, né? Para trazer esse conhecimento para a gente e comparo com a Bíblia, né? E eu vou falar para vocês o que eu entendo e o que está de acordo, o que não está, e o que eu não entendo eu não vou falar. Eu vou deixar ele explicar, tá? Porque eu não entendo todas as coisas, né, irmãos? Tem coisa que eu já estou avançado, mas outras coisas eu ainda tenho que aprender. Então eu vou aprendendo com eles, né? Algumas coisas aí eu aprendo só na Bíblia diretamente, e o Senhor me revela por meio da palavra. Outras coisas Deus usa de outros irmãos que têm mais conhecimento para me colher, né? E aí eu repasso para outros irmãos também. E se tiver de acordo com a Bíblia, né? Eu não passo nenhum vídeo que não está de acordo com a Bíblia, eu não embaso nenhum vídeo. E se não tiver, eu embaso com o meu vídeo, mas vou explicando, ó, isso aqui não está de acordo com a Bíblia, tá? Eu já vou revelando o que está de acordo e o que não está, tá bom? Então vamos lá. Vamos ajeitar aqui. E peço que vocês, quando vê o vídeo, vejam o vídeo até o fim, tá, irmãos? Para vocês terem entendimento, porque muitos, só porque não gosta de uma parte, aí já para de ver o vídeo. Não lê o contexto. Vamos lá. Império Acadiano, primeiro império da história da humanidade, fundado em 2400 a.C., na Mesopotâmia. Os acadianos foram os primeiros a dominar um povo estrangeiro e impor sua cultura, quando forçaram os sumérios a adotar seu idioma e costumes. Antes do homem usar papel ou ferro, o rei Sargão conseguiu criar um império que ia do Golfo da Pérsia até a Síria, e ele já se considerava o dono do mundo. A economia dos acádios era, obviamente, agrícola. Por isso, depois de um período de secas, os reis perderam a capacidade de governar, e a Acádia acabou depois de 180 anos, dando origem a uma pequena idade das trevas na antiguidade. Centenas de anos depois, a Acádia foi base para muitos outros impérios, como Babilônia, a Assíria e o próximo, Império Persa. Os persas são um império com várias encarnações, inclusive até hoje, mas nós vamos falar da mais influente de todas, o Império Aquemênida, o primeiro a se estender por 3 continentes. Ele foi fundado por Ciro o Grande em 550 a.C. Ó, não é esse Ciro aqui não, ó. Ele tá usando umas metáforas, uma figura, para você entender. Esse aqui é o Ciro que a gente conhece hoje, o político, tá? É o Ciro que ele fala o persa, é do Império Persa, tá? Lá de trás, da antiguidade. Aí ele vai usar algumas figuras assim do nosso conhecimento para a gente entender, tá? Ele vai usar algumas figuras dos tempos de hoje aqui, né? Não se espante não, mas ele não tá falando desses caras não. Ele tá só usando a figura para você entender, tá? Também teve outros grandes imperadores, como Dário. Só que o mais famoso de todos é o Xerxes, que invadiu Esparta e fez uma massagem no Leônidas, no filme 300. Eles são responsáveis por muitas inovações políticas e tecnológicas, como liberdade religiosa, uso de tropas de elite no exército, correios e estradas para comunicar as cidades. Eles basicamente inventaram o imperialismo de verdade, dando uma lição para os grandes impérios que viriam depois, principalmente sobre como adaptar e coexistir com a cultura de um povo dominado. Eles inclusive vão deixar uma marca óbvia no próximo império da lista, o Império Macedônico. Foi muito curto, mas extremamente influente. O Império Macedônico é a obra completa da vida de Alexandre o Grande. Em 300 a.C., levou a Macedônia da série B dos reinos gregos para a eternidade da história. Alexandre foi o maior aluno de Aristóteles, e com menos de 30 anos conquistou a Grécia, a Turquia, todo o Levante, virou faraó no Egito e dominou o império inteiro dos persas. E não parou, indo até a Índia, um lugar não explorado na época. O Alexandre absorveu um pouco de todas as culturas, seguindo a lição dos persas, mas ele também deixou a sua marca, fundando mais de 20 cidades com seu nome e fazendo da cultura grega a referência para todos os povos do mundo conhecido, principalmente para o próximo império da lista. O Império Grego conduzido por Alexandre o Grande, né?
Com 32 anos ele morreu misteriosamente, e sem um herdeiro claro. Por isso o Império acabou, com todas as suas conquistas sendo divididas entre os seus generais. Império Romano. Os romanos têm uma origem quase mística, um povo formado por fugitivos e refugiados no meio da Itália, em 753 a.C. Eles foram uma monarquia, depois uma república e finalmente um império. Isso graças a Júlio César, que acumulou vitórias na França e... Júlio é um nome, César é um título, tá? Todos os imperadores tiveram, assim, a maioria dos imperadores, os que dominavam lá, teve o nome de César, mas é um codinome, tá? César significa o governo imperial, tá? Agora, que nem Júlio é o nome dele, que era o Júlio César, entendeu? Aí tinha, por isso que Pilatos, quando estava no governo lá, ele falava assim, César, porque ele se referia a um governo maior, César, que era um imperador maior, entendeu? César é um título, é o codinome. Aí muitos tinham lá, o primeiro nome dele, que nem esse, Júlio, aí veio César, entendeu? A outros teve um imperador, como que é? Esqueci o nome dele lá, esqueci o nome, tava na minha mente, irmão, mas vamos usar, Domiciliano César, entendeu? O Domiciliano era o nome de um cidadão, mas César significa que ele estava no posto de imperador, entendeu? Formado pelo povo romano. O sucesso e a longevidade do Império foi possibilitado pela capacidade dos romanos de conciliar ordem e inovação. Eles revolucionaram o exército, o direito, a engenharia, a medicina, a política e muito mais. Por isso o legado romano é sentido em todo o mundo, até hoje. Até os dias de hoje, mas que significa? Os romanos, eles organizaram, fizeram estrada, fizeram isso igual os governos de hoje, certo? Vem de lá para cá, irmãos. Só que o que acontece? Eles fazem com o propósito errado, maligno, entendeu? Ele lubridia a pessoa, ele fala, vem para colocar a ordem no lugar, mas ele colocava a ordem também por meio da força, eles perseguiam o cristão, entendeu? Então, você vê como que era, mas ao mesmo tempo eles construíram estrada. Foi Herodes que construiu lá o segundo templo, né? Depois foi destruído no ano 70 pelos próprios romanos, né? Acho que o imperador Tito, né? Então, você vê, aquela história que eu falo, né? Causa, efeito e solução. Então, né, eles têm uma intenção errada. Eles fazem algumas coisas que parecem boas aos olhos da sociedade, né? Estrada, aquele negócio de levar água veio lá de Roma, né? Tudo ele fez isso aí, que nos auxilia, é o que eu falo. Mas a intenção deles, vê quantos impostos eles não cobram, entendeu? Lá no vídeo que eu fiz do sistema do mundo, você tem que... É tanto imposto que você paga, mas você tem que pagar imposto de pedágio, para você passar de uma cidade para outra. Você vê, isso para mim é um absurdo, né? Mas, e aí, se você ainda não tiver a carteirinha hoje de coisa, né? Você não passa. Você vê que absurdo, que autoritarismo danado do lado do mal, né? Vamos lá. O Império Romano conseguiu virar o maior império de seu tempo, impondo a sua hegemonia por todo o mar Mediterrâneo e ligando o Ocidente ao Oriente pela primeira vez na história. Essa estabilidade nos mares e na terra ficou conhecida como Pax Romana. Em 395, para ajudar na gestão e facilitar na defesa contra as invasões dos bárbaros, ele foi dividido em duas partes. Resultado: o Ocidente foi destruído em menos de 100 anos e o Império Romano do Oriente, também chamado Bizantino, sobreviveu até 1453. Porque aí, Império Romano e Império Bizantino, porque o Império Romano se dividiu em várias partes, aí ele se espalhou, né? Numa determinada época lá até tinha um Martinho Lutero na época do catolicismo romano, alemão, Martinho Lutero era alemão. Então tinha um império lá que era romano, mas na Alemanha, e em outros países, outras nações, né? Também tinha lá o Império Romano em algumas nações que se dividiram lá, né? Entendeu? Caiu. Sacro Império Romano Germânico. Lembra quando o Império Romano caiu no Ocidente? Um cara chamado Carlos Magno conseguiu recriá-lo. Mais ou menos. O seu avô foi o cara que impediu a invasão da Europa pelo próximo império da lista.
e ele foi o cara que conseguiu reunificar toda a região e negociar com o Papa para virar imperador romano, isso no ano 800. Por conta das leis de sucessão, seu reino foi se dividindo, até um outro imperador chamado Otto I juntar a parte alemã de novo em 960. Otto também foi quem mudou as leis para conseguir manter todos os nobres germânicos unidos numa mesma confederação. Mas espera aí, eu já entendi por que é um império romano e por que é germânico, mas por que é sacro? Por conta de outro imperador chamado Frederico Barbarossa, que em 1157 abandonou a cerimônia com o Papa para justificar a sua coroa diretamente com Deus. Aí a obra estava pronta. O Sacro Império se tornou uma das grandes instituições da Idade Média e o palco onde a dinastia Habsburgo pôde brilhar durante os séculos seguintes. Mas seu fim é triste. O título de Sacro Imperador Romano Germânico foi destruído por Napoleão, já em 1806. Império Árabe. Esse título sempre foi disputado e está em disputa até hoje, mas vamos falar da Era de Ouro do Islã, do Califado Abássida, que surgiu no século VIII depois da dinastia anterior ter sido derrotada pelo avô do Carlos Magno. Quem assistiu o último vídeo sabe que Muhammad começou uma conquista militar no Oriente Médio e que quando ele morreu, esse legado foi cobiçado por muitos sucessores. Primeiro veio o Califado Rashidun e depois o Omíada, que conquistaram da Espanha até o Afeganistão. Já o Califado Abássida não foi marcado por grandes conquistas, mas sim pela produção de conhecimento tecnológico e teológico, pela consolidação do Islã em todo o Oriente Médio e pela tolerância de outras religiões e etnias. O fim desse califado começou quando os grupos persas e turcos, que não aceitavam mais o domínio árabe, se fortaleceram e ficaram independentes, mas só acabou de vez quando o próximo império invadiu. Império Mongol. Qual que é a resolução, irmãos e irmãs, de tudo isso aí? A resolução é o seguinte, que cada império que se levanta, eles fazem uma revolução no mundo, certo? Certo, até aí tudo bem. E a revolução que eles fazem auxilia a sociedade como um todo em uma certa parte, certo? Mas a intenção dos caras, o que é? Por exemplo, vamos partir do Império Romano até esses outros que vieram depois. Romano começou a construir estrada, para quê? Que auxilia para você viajar, você quer estrada pavimentada, certo? Mas a intenção deles era eles viajar para fazer comércio das coisas que eles achavam legais que eram ilegais, entendeu? Por isso, ó, aí você desenvolve uma tecnologia que vai servir para ajudar a sociedade, mas o primordial é para eles. Para quê? Aí depois cria barcos, tinha os cavalos, né, antigamente, mas depois cria barcos, a tecnologia vai avançando, aí cria aviões, vem a Revolução Industrial, aí vem Santos Dumont mais para frente, né? E vem tudo esse negócio aí. Aí para quê? E através disso aí fazem tráfico de droga, tráfico de criança, tráfico de pessoas, que mais? Comércio ilícito de coisas, né? De coisas assim que você precisa de maneira clandestina, né? Coisas que para alimentação, para ajudar. Tem os comércios legais, ilícito tem, mas também tem esses daí, os corruptores. Por isso que nunca acaba a corrupção, nunca acaba a guerra, nunca acaba o tráfico de droga. Por quê? Porque quem ganha com isso? Alguém ganha, irmãos. Entendeu? Então por isso esses impérios, por isso que lá na palavra de Deus fala, que na estátua de Nabucodonosor do livro de Daniel fala, que vai se levantar... e no Daniel e no livro de Mateus, né? Jesus fala que vai levantar reino contra reino, império contra império, né? E vão fazer guerra entre si, um vai derrubar o outro, e depois algumas nações vão se unir, uma contra outras, um grupo de nação vai se levantar contra uma só. Por quê? São as profecias bíblicas que acontecem, de cada império que vai vindo. Aí surge um que é pequeno, depois vai se levantando, ficando grande, entendeu? Tudo isso aí. E tudo isso está na Bíblia, descrito lá. Vamos lá. Os mongóis eram tribos de nômades do norte da China que passaram centenas de anos sem fazer nada importante. Mas, para a tristeza de toda a Eurásia, isso mudou. Em 1206, Gengis Khan unifica as tribos e pouco tempo depois, com seus arqueiros a cavalo, conquistou um império que ia da Coreia até a Polônia, com toda a China e a Pérsia. Gengis Khan. Toda a rota da seda pertenceu aos mongóis. Eles incentivaram o comércio e a tolerância religiosa. Mas, mesmo com esse lado bonzinho, o Império Mongol provavelmente foi o mais brutal da história. Eles mataram 10% da população mundial da época, muitas vezes de forma brutal. Além disso, os mongóis foram responsáveis por levar a peste negra até a Europa, o que causou mais dezenas de milhões de mortes. Em 1294,
O império se fragmenta em vários reinos diferentes, cada um de acordo com a cultura da sua região, e seus descendentes continuaram governando quase toda a Ásia por muitos séculos, uns mais cruéis que os outros. Império Mughal. Foi um dos sucessores do Império Mongol, fundado em 1526 por Babur, um descendente muçulmano de Gengis Khan. A conquista dos Mughals partiu do Afeganistão e se espalhou por quase toda a Índia, unindo os povos da região pela primeira vez em centenas de anos, graças ao uso de armas de fogo. Eles incentivaram o comércio com as potências europeias e conseguiram preservar a tolerância entre hindus e os muçulmanos, promovendo até uma religião mista. O Império Mughal cobrava impostos muito altos, mas promoveu manufaturas e urbanização na Índia e conseguiu se manter na região, mesmo como um invasor estrangeiro, graças ao apoio das elites indianas e, óbvio, com muitas e muitas armas. Eles atingiram seu ápice em 1700, mas a partir daí entraram num lento declínio graças à decadência de seus imperadores, da discriminação contra os hindus e o avanço dos europeus na Índia, até acabarem de vez em 1857. Império do Mar. Então, resumo também que é assim, ó. Todos nós temos uma linhagem que veio lá de Gênesis, certo? Aí, o Noé falou Sem, Cã e Jafé. Ele abençoou Sem e Jafé e amaldiçoou Cã. Então, você veja, dali se formou um império. Aí Noé, depois veio o tempo de Nimrod, que quis construir as torres de Babel, e Deus desceu e confundiu a língua e o povo se espalhou. Dali, por quê? Porque Abraão seria pai de vários povos? Porque, por exemplo, ó, pensa assim, ó, um império nasce do outro. Então, por exemplo, ó, vou pegar o Islã aqui. O Islã, o árabe, veio da Monte Sinai, da Arábia, certo? A Arábia veio de quem? De Agar. Agar que teve o filho com quem? Com Abraão, certo? De Abraão nasceu o filho da promessa, que era Isaac, que era da linhagem do povo lá, dos judeus, né? E dali saiu também o povo árabe, porque Abraão se deitou com Agar, que veio Ismael, que veio o povo do Islã. Entendeu? Que ele foi expulso, né, com ele, com a mãe, e foi para a nação, para outra nação. Aí formou o povo árabe, né, que é os muçulmanos que a gente conhece. Entendeu? Então, a nossa linhagem é a mesma coisa que você, irmãos. Vocês aí, irmãos e irmãs. Você pega os seus pais veio do norte. Um exemplo chulo aqui, veio do norte. Mas você nasceu aqui em São Paulo. Então você é paulista, mas a sua descendência veio de lá do norte. Então você tem uma linhagem de lá, entendeu? Então é a mesma coisa. Criou povos de lá, por isso que fala que Abraão seria pai de muitas nações, quem se convertesse a Cristo, né? E nós temos uma linhagem do povo lá de Gênesis, todas nós, porque saímos de lá, daquele povo lá. E aí foi se espalhando e foi gerando nações. Das pessoas foi gerando nações, criando outras línguas, outros povos, entendeu? E aí, aonde que o homem se rebelou também, já tinha se rebelado lá no Éden, né? E começou, que nem, por exemplo, Caim. Caim, ele foi e formou a cidade de Enoque. Não o Enoque de Deus, o Enoque que andou com Deus e Deus arrebatou para si. O outro Enoque. O Enoque que era de Lameque lá, da turma de Lameque, né? Então o Caim pegou antes de Lameque, Enoque, acho que foi o pai de Lameque, né? Aí ele edificou uma cidade, colocou o nome de Enoque, e ali formou povos, entendeu? É igual assim, o povo se espalha e vai criando povos e cria línguas, e aí você tem uma linhagem de onde você veio, que você vai entender isso. Porque depois vieram os portugueses para cá, para o Brasil, e criaram um povo independente com a língua próxima. Então, só que quem estava aqui já eram os índios, a gente sabe, né? Mas os portugueses disseram que foi eles. Mas na frente vocês vão entender, eu explico melhor. Então, a gente tem uma linhagem de onde a gente veio, que não é só daqui. Você não é só do Brasil, você tem uma linhagem sua lá. Você sabe se a sua linhagem saiu de Cã, de Jafé ou de Sem, entendeu? É uma coisa que se estuda. Eu sou muito curioso, eu vou buscar isso aí, eu gosto. Vamos lá. Um dos grandes impérios da África Ocidental nasceu no século XIII,
com a ascensão do povo Mandinka e uma guerra sangrenta do príncipe Sundiata contra um bruxo pela reconquista da antiga capital do Império da Gana. Ou, pelo menos, essa é a história épica contada pelos griots, os guardiões da história oral da África. O nosso único relato escrito por alguém que esteve lá é do Ibn Battuta, o lendário viajante mouro, e ele relatou que o Mali tinha uma sociedade islâmica tolerante e uma estrutura parlamentar composta por várias tribos. O imperador Mansa Musa foi um dos homens mais ricos de todos os tempos, acumulando o dinheiro das minas de ouro, do sal e do tráfico de escravos. O Império do Mali eventualmente entrou em decadência, por conta de maus governantes e pela ameaça de novos impérios que estavam surgindo, como Songhai e o próprio Marrocos, do Ibn Battuta. Império Azteca. Nascido no século XV, os astecas conseguiram transformar a capital, Tenochtitlan, numa metrópole de mais de 140 mil habitantes, 3 vezes maior do que Lisboa ou Madrid na época. Claro, toda essa riqueza era sustentada com os tributos e escravos recolhidos de cidades menores no México. Olha lá, os o astecas tributo de escravos, entendeu? Hoje em dia é a mesma coisa, não mudou nada, irmão. É um sistema que se repete até o tempo do fim, é o que eu falo, entendeu? Rapaz, é tudo uma ilusão que os governantes querem que vocês acreditem e a pessoa se ilude, porque ela não estuda história, não estuda a história do império, não estuda comportamento humano, não estuda sobre a Bíblia, sobre o pecado, não estuda sobre nada, só vai... Aí, o que Satanás faz? Ele pega e te dá lazer, aí ele te dá, vai lá, vai ouvir música, até às vezes coisa que é lícita, né, que não é coisa errada, né, mas vai lá, se interte com aquilo lá, não vai pra Bíblia não estuda história não, seja ignorante, porque aí é mais fácil de eu te manipular. É assim que o diabo age, né? Usando os governantes e a mídia para poder te distrair, para você não ir buscar o que interessa, para você se capacitar, entendeu? O bura dos seus guerreiros jaguar, para você não poder questionar eles, para você não ter argumento, para você não bater de frente com o sistema, né? E quando você vai bater de forma errada, você vai fazer manifestação violenta lá na rua, igual esses tontos vão lá, né? Bolsonaro, Lula e brigar, e não é essa a solução. O cristão não age assim. De humanos, as guerras santas, chamada Guerra Santa. Mas, menos de 100 anos depois da formação do Império, também teve as Guerras Santas lá atrás. Chegou, uniu as cidades oprimidas pelos astecas num grande exército e sem querer trouxe a varíola para a América. Assim, os astecas facilmente foram derrotados. Império Inca. Falando em ser conquistado pelos espanhóis, no século XV, o Império Inca conseguiu unir 10 milhões de pessoas sob seu governo, sem inventar a roda, sem ter cavalos, sem manusear nem ferro nem bronze, ou mesmo sem desenvolver uma moeda ou língua escrita. Os Incas conectaram todos os Andes com um sistema complexo de estradas e aprenderam a plantar nas encostas das montanhas. Sob a liderança de Pachacuti, os Incas conseguiram dominar do Equador até o Chile, eternizando a sua cultura em Machu Picchu. Mas, depois de uma guerra civil sangrenta e de uma epidemia de varíola, o conquistador Fernando Pizarro, que era fã do Cortés, transformou o Império Inca em propriedade da coroa espanhola. Império Otomano. Peraí. Não! Ixi. Deixa eu ver aqui, irmãos. Desde que eu comprei meu Citroën Basalt, o Murilo vive me pedindo carona, olha aí. Vai voltar. Peraí. Vamos ver. Fundado por um pequeno reino turco muçulmano. Ó, a Índia, se você for ver, saiu de algum império lá atrás. Aí veio a Índia. A Índia adora vários deuses. Diz que a Índia adora, não sei, acho que é 200 mil deuses que a Índia tem. Entendeu? Até o elefante a Índia adora. Simbologia de elefante, né? Que no Antigo Testamento o povo judeu adorou até o bezerro, né? Que traiu a Deus. Aí a Índia tem vários deuses, né? E adora vários deuses. Então você vê, né? Cada um com a sua cultura e seu paganismo e as suas ideologias, né? Todos corrompidos, né? Porque Deus, por isso que fala, Deus é um só e é Deus de todos que crê. Quer dizer, não importa a sua nação ou a sua nacionalidade. O que importa é que você crê no único Deus, que é Deus de todas. Não, mas aí as pessoas querem fazer deuses, querem formar deuses. É isso que Satanás colocou no coração de Semírides, da mãe de Nimrod, falar, ou você pode fazer um Deus, ou você pode adorar uma pessoa como Deus, ou você pode ser seu próprio Deus. Entendeu? É o que acontece hoje. Quer dizer, você substitui o Deus Criador
é isso que fala lá na carta de Paulo a Romanos. Pegaram o Deus incorruptível e transformaram em imagem de homem corruptível, de réptil, de animais, de plantas, de um monte de coisa lá. E Deus, que é bendito para todo sempre, transformaram em coisas incorruptíveis. Aí, ó, é o que está acontecendo. Olha, ele se expandiu conquistando territórios bizantinos. Em 1453, eles já estavam poderosos o suficiente para conquistar Constantinopla, acabando de vez com o Império Romano. A partir desse momento, os otomanos... Constantinopla. Por que teve esse nome Constantinopla? Que foi na época do Império Constantino. Aí ele criou a cidade com o nome dele, Constantinopla. E aí, quando veio o Império Otomano, que tomou, né, que é um império de mescla com o islamismo lá, né? Aí tomou e tomou posse, né? Derrubou o Império Constantinópolis lá dos romanos, né? E tomou conta. E a sua expansão não parou por 100 anos. Durante essa era de ouro, eles se destacaram pela tolerância religiosa e étnica, e pela enorme riqueza gerada pela taxação do comércio entre o Ocidente e o Oriente. No final do século XVI, o Império Otomano estagnou, até que em 1800 ele entra em franca decadência. Eles perdem várias guerras, a Grécia fica independente e boa parte do Império é dividida entre as potências europeias. Já bem fracos no século XX, eles perdem a Primeira Guerra Mundial, é decretado o fim do Império e nasce a República da Turquia, com as fronteiras que tem até hoje. Império Português. Depois da sua reconquista, os portugueses pensaram, por que parar aqui? Então decidiram expandir. Começaram no século XV em ilhas no Atlântico, mas eventualmente perceberam que se dessem a volta na África, iam ficar ricos fazendo comércio com o Oriente sem intermediários. Por isso, desenvolveram novos barcos e técnicas de navegação e começaram a fazer feitorias comerciais na costa da África. Até que em 1488 conseguiram dar a volta pelo continente e depois chegaram na Índia. De quebra, ainda descobriram um lugarzinho chamado Brasil no processo. Agora, com acesso ao Oriente, Portugal enriquece vendendo temperos, que valiam mais que ouro na Europa da época. Mas infelizmente esse auge durou pouco, já que em 1580, Dom Sebastião morreu. O trono português foi para a Espanha e Portugal perdeu boa parte do império para a Holanda. Desse momento em diante, Portugal focou no Brasil, que produzia ouro, açúcar e outras plantas, mas nunca mais foi tão poderoso. Império Espanhol. Você vê, que eu ia falar aqui, até acabei esquecendo, irmãos. Vou deixar correr, depois eu lembro e falo. Com tanto da ideia dos portugueses de enriquecer no Atlântico, que resolveram copiar. Mas ao invés de chegar no Oriente pela África, eles ouviram Cristóvão Colombo e tentaram dar a volta no mundo. Em 1492 ele partiu da Europa, acabou descobrindo a América e no Tratado de Tordesilhas a Espanha ficou com quase todo o continente para colonizar. Começaram no Caribe, depois foram para o México e para o Peru, onde só tomaram... Lembrei. O Brasil tem o dilema, né, que o Bolsonaro pôs aí, Deus acima de tudo e Brasil, né? Cara, ele falava assim que o Brasil... Tinha um lema lá que o Brasil era Terra Santa, que o Brasil era isso, que o Brasil era aquilo, fazendo uma alusão a Israel, né? Só que Israel é que é a terra, né, de Deus, assim. Lógico que Deus é Deus de todas as nações, mas a terra escolhida era Israel. E ele queria exaltar o Brasil, entendeu? Por isso que o hino nacional, se você for ouvir, é uma idolatria. Porque coloca o Brasil acima de todas as nações. E isso não existe. Entendeu? Eu sou brasileiro, mas eu não posso ir contra a injustiça e as mentiras. Entendeu? E a gente canta uma injustiça e uma mentira. Se você prestar atenção na letra, tá? E você buscar conhecimento. Então, que eu ia falar? Então, o Brasil nem existia na época do israelita, na época do povo judeu. O Brasil é um país novo. Se você for analisar à frente de outros impérios e outras nações que surgiram. Entendeu? Aí fica falando bobagem aí. Você tem que ver a história para você não falar bobagem, meu. Eu vou ficar quieto, viu? Dos imperadores que já dominavam outros nativos. Lá eles acharam reservas enormes de prata e ouro, o que deixou o país extremamente rico. Isso fez a Espanha ser a principal potência europeia lá por 1600, quando lutou várias guerras no Velho Mundo, expandiu o Império Colonial
e fortaleceu a fé católica. Problemas econômicos, a independência do próximo império da lista e a destruição da marinha espanhola marcaram o declínio do império. Ah, lembrei que ele falava que era a nação escolhida, né? A nação escolhida é Israel, que nem, o Brasil nem existia antes, entendeu? É lógico que hoje Deus fala que Abraão é pai de muitas nações, irmãos. Desculpa interromper aqui. Mas não que o Brasil está no centro. Não tá. Quem está no centro, o centro do mundo é Israel. Mesmo Israel sendo um país pequeno, é a menina dos olhos de Deus. Eles ainda vão se converter. O centro do mundo é Israel. Entendeu? Por isso que aí os países contra Israel, até o nosso Brasil aí com o nosso presidente, vai lá ficar do lado de Hamas e defender. Meu, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Entendeu? A gente tem que ficar do lado dos judeus. Entendeu? Não defender as coisas erradas que os judeus fazem, tá? A gente tem que o povo que vai se converter, que é o povo de Deus. Entendeu? Não tem que ficar... Então, se você não quer defender o povo judeu, não defenda ninguém. Vai ficar defendendo o Hamas, tá doido? Ou os muçulmanos? Mas cada uma, viu? No século XIX, quando Napoleão invade a Espanha... E todas as nações que levantam contra Israel... vai se dar mal, porque Deus vai derrubar todas. Deus vai intervir, sabia? Vai se levantando contra Israel. Agora você pode atacar Israel, mas quando chegar o momento, Deus vai vir à defesa de Israel. Independente, menos Cuba e as Filipinas, que depois vão ser perdidas para os Estados Unidos. Império Holandês. No século XVI, a Espanha governava a Holanda, mas tinha um problema. Eles queriam virar protestantes e a Espanha não deixava. A consequência foram 80 anos de guerra, que os holandeses atacaram colônias espanholas até 1648 eles ficarem independentes. Agora livres e com experiência colonial, eles resolveram fazer seu próprio império. Chegaram a ter territórios nas Américas e na África, mas acabaram... Esse império aí, porque depois da reforma protestante de Martinho Lutero, que era alemão, aí o Império Holandês, aí o Calvino, né? E o povo que saía depois, que eles chamavam de... Como que era que eles chamavam? Na época lá eles se davam o nome de... Porque eles aplicavam só o que estava de acordo com a Bíblia, né? Naquele tempo. Logo após a reforma protestante, né? Aí eles chamavam de... Tinha um nome que eles se chamavam lá... Fugiu da minha mente de novo, irmãos. Deixa eu ver se eu lembro. É uma coisa como se fosse um cristão genuíno, que andava de acordo com as Bíblias. Só que com o passar do tempo, veio a perseguição aos judeus, né? Como o Martinho Lutero era alemão, Hitler veio da Alemanha, entendeu? Então aí começou a perseguição dos judeus. Martinho Lutero fez uma grande benfeitoria pela reforma protestante. A reforma protestante, irmãos, ela é importante para nós, entendeu? Assim, eu não amaldiçoo a reforma protestante. Não é porque eu não sou protestante hoje, que eu não sou das igrejas evangélicas, que eu vou demonizar o protestantismo. Não, ele foi muito importante para a causa, entendeu? O Martinho Lutero fez certo, só que ele se perdeu quando ele achava que tinha que perseguir judeus, entendeu? E aí veio Hitler e começou a perseguir judeus. Entendeu? Aí onde também depois mais para frente, Calvino, que todos estavam andando de acordo com o protestantismo, pegando só a base das escrituras como guia, depois começaram a abrir denominações e se corromperam. Entendeu? No Sudeste Asiático. Como os holandeses já tinham empresas abertas em bolsa e mercados de ações, eles fizeram uma colonização diferente, feita por empresas privadas, como a famosa Companhia das Índias Orientais. Por isso, a Holanda dominou o comércio com o Oriente por mais de um século, até serem ultrapassados pelos ingleses. Aí, no século XIX, a presença na Indonésia ficou mais intensa. Aí que vem outro segredo. Que durou até a independência do país em 1949. China. De certa forma, a China sempre foi um império de diferentes dinastias. Mas vocês vão ver que a China, depois vem os Estados Unidos, que pode também ser encarado com o chifre pequeno, que começa devagar e depois cresce, né? Tanto fala, quando a Bíblia fala de profecias, irmãos, fala dessas profecias chifre pequeno, fala
ela fala tanto de um cidadão como de uma nação, tá? Então, aqui, ó, daí da China, a China fez muito quando ela começou, né? A China não tinha muito significado, depois começou a crescer. E mesmo assim estava lá atrás. Agora, hoje, no dia de hoje, ela tá brigando aí para tomar os lugares de muitos países aí, né? Então, o que acontece? Lá naquele tempo, a China começou a se relacionar com os britânicos, que eram os ingleses. Tinha até tráfico de ópio, né? Que eles surgiu os ópio pela como que se fala? A interligação da China com os ingleses. E os ingleses traziam o ópio para os chineses, quer dizer, o fumo de ópio, né? Os tráficos dos ópios, né? Dos fumos ilícitos lá. Eles que traziam, entendeu? Aí você vai entender isso lá na frente. Não vai falar isso que eu falei aqui agora, mas vai abrir essa claridade na sua mente. A última e a de maior território. Ela surgiu na metade do século XVII, liderada pelos Manchus depois da queda da dinastia Ming. Depois de derrotarem revoltas dentro da China, nos próximos 100 anos, eles conseguiram conquistar a Mongólia, o Tibete e o Xinjiang, onde fizeram um genocídio gigante. Mas de 1750 em diante a história se torna um desastre, com isolacionismo, corrupção, sociedades secretas, revoltas internas, fome, imperialismo europeu aí, ó, e mais... Na China também tem a sociedade secreta, mas ao redor do mundo tem. Aí vem um cidadão fazer um vídeo aí que não existe Illuminati hoje, que não existe iluminismo, Illuminati, que não existe o quê, rapaz? Existe, mas não da forma que era lá atrás. Porque que são os Illuminatis? Eles cresceram com uma ideia de liberdade. Então eles confrontavam a religião, porque a religião prendia as pessoas, entendeu? Então eles queriam liberdade. E as ideias eram brigar por liberdade. Só que Cristo também brigava por liberdade, para libertar o povo. E eles iam na mesma linha de Jesus. Só que depois a liberdade dele começou com o tempo, de muitos anos, e ele se misturar com maçonaria e tudo, né? Se juntar e depois se brigaram de novo, depois se juntaram. Quer dizer, aí com o tempo foi se corrompendo, cada um teve suas ideias e começou a se corromper. Aí a gente vem para os dias de hoje, que tem os Illuminati de hoje, que a liberdade dele é liberdade para libertinagem, para a corrupção, para a liberdade para você fazer todo tipo de moralidade, de pecado, e de trazer a luz do satanismo para a terra. Entendeu? Aí eles querem esconder isso. Aí fala que os Illuminati acabou lá atrás e não existe mais. Mentira. Porque os Illuminati ainda é uma sociedade secreta. Entendeu? E existe até hoje, sim senhor. Tá? Mas claro, os caras querem esconder, né? Se eles estão no topo da pirâmide comandando o mundo, eles, a maçonaria e toda a sociedade secreta aí dos poderosos, do olho que tudo vê, entre aspas, né? Que o olho que tudo vê é Deus, mas eles põem lá a pirâmide do olho que tudo vê. Como olhos de homem, que Daniel fala. O que é olhos de homem? Câmera para todo lado, te vigiando. Isso só acaba em 1912, quando uma das revoltas acaba com a dinastia e estabelece uma república. Império Britânico. Ele começa em 1600, com os ingleses copiando os porque veio depois da China, América. Porque eles teve uma coligação. No Oriente, eles copiaram a Holanda, criando a sua própria companhia focada na Índia, ao invés de na Indonésia. Ao longo das décadas, a Inglaterra usou um trunfo que tinham sobre as outras potências, a sua marinha invencível. No final do século XVIII, eles já eram o país mais poderoso do mundo, quando eles desenvolveram um trunfo ainda maior, a Revolução Industrial. Com isso, seu domínio militar e econômico se consolidou de vez, criando o maior império da história da humanidade ao longo do século XIX, dominando toda a Índia, a Austrália, o Canadá e boa parte da África. De quebra, no tempo livre, os abolicionistas do parlamento ainda usaram o imenso poder britânico para obrigar todos os países do mundo a abolirem a escravidão. O Império acaba depois da Segunda Guerra Mundial, quando suas colônias ficam independentes. Império Francês. Assim como todo mundo na Europa... Começou a Revolução Industrial lá nos britânicos, nos ingleses. Ele que trouxe essa... O que é uma Revolução Industrial? O avanço das tecnologias, a ascensão das máquinas. Eles criaram as máquinas, né? Começou lá a criar as primeiras máquinas, né? De Revolução Industrial, né?
Aonde que veio as tecnologias para as máquinas ocupar o lugar do homem e o homem fazer, que tinha serviço que o homem não conseguia fazer que a máquina conseguia. Então substituíram máquina por homem. Apesar de algumas máquinas naquela época precisavam do manuseio humano. Hoje tem tecnologia que a máquina se move só por inteligência artificial, ela não precisa da operação de homem, a não ser de um lá que controla a tecnologia, como que fala? Ai caramba, a inteligência artificial, né? Mas ela pode ser só por um homem, não precisa você estar num lugar, vários homens operando várias máquinas, entendeu? Então os robôs faz tudo. E o medo das pessoas é a máquina criar vida própria, a inteligência artificial, entendeu? E aí vai acabar os empregos com o passar dos anos, entendeu? Você vai receber um benefício para ficar em casa, né? Só que aí você vai ter que ter um código para receber esse benefício que volta lá pro livro de Apocalipse, né? Os franceses também queriam colônias. Em 1550, eles tentaram roubar o Brasil dos portugueses, mas falharam. Então tiveram que ir para outros lugares. No século XVIII, lutaram várias guerras com a Inglaterra, como a Guerra dos 7 Anos e a independência das 13 colônias, e logo depois tiveram uma revoluçãozinha em casa. Na virada do século XIX, um cara chamado Napoleão surge para iniciar o auge da França. Digamos que ele era um general razoável, então em 1804 ele se declara imperador e conquista quase toda a Europa em 8 anos, tudo para impedir que a Inglaterra tivesse parceiros comerciais. Aí, em 1812, ele resolve invadir a Rússia. Seu exército é dizimado pelo frio e ele perde tudo o que conquistou. Em 1815, ele até tenta de novo, mas é derrotado de vez. Encerrado o surdo de imperialismo francês dentro da Europa, eles voltam a focar nos outros continentes. Primeiro na Argélia, depois no Vietnã e eventualmente a maioria da África Ocidental, virando a segunda maior potência da época. E, assim como os ingleses, perdem o império depois da Segunda Guerra Mundial. Império Russo. A história da Rússia começa com Yaroslav o Sábio, por volta do ano 1000, que conseguiu unir culturalmente todos os reinos russos em torno da Igreja Ortodoxa. Mas a união política não aconteceu, e logo depois eles foram dominados pelo Império Mongol. Eventualmente, o Duque de Moscou, Ivan o Terrível, consegue expulsar os mongóis e unificar os outros príncipes russos de uma vez por todas, se tornando o czar em 1547. Os russos unidos começaram a explorar a Sibéria, foram até o Alasca, passando por muitas crises e muita violência ao longo dos séculos, mas conseguiram sair como o maior império europeu do século XVIII. No reinado de Catarina a Grande, a Rússia viveu seu auge, derrotando os otomanos várias vezes e conquistando o leste da Europa. Quando o Império Russo começou a se industrializar e a tentar se modernizar politicamente, ele ficou instável. No século XX acumulou derrotas contra o Japão e, pior ainda, perdeu a Primeira Guerra Mundial, o que deixou o caminho aberto para a ascensão do Partido Comunista de Vladimir Lenin e o seu fim com o início da União Soviética. Império Brasileiro, único império moderno da América do Sul. O Império Brasileiro começa com a família real portuguesa fugindo de Napoleão. Quando a poeira baixou, eles voltaram para Portugal, o Dom Pedro I ficou por aqui e proclamou a independência. O Brasil virou um império para nunca mais ficar debaixo de outra coroa. Era uma independência definitiva. Dom Pedro I passou por dificuldades com um país gigantesco com várias culturas diferentes, mas conseguiu mantê-lo inteiro, diferente dos seus vizinhos. Mas o ápice certamente foi com Dom Pedro II, que assumiu com 5 anos e reinou até os 64, em um reinado de prosperidade econômica, muita cultura, incentivo à ciência e à arte. O fim acontece por conta das disputas com a igreja, com o exército e principalmente com a elite de cafeicultores escravocratas. No fim, o exército tomou o poder e proclamou a república, exilando a família real para voltar, ironicamente, para a França. Estados Unidos. Por mais que eles não se considerem um império, é difícil não incluir nessa lista. Os Estados Unidos começam pequenos, só com 13 estados que declaram independência em 1776. Depois, ao longo do século XIX, eles conquistam o resto da América do Norte, tanto dos índios quanto do México. Aí, no século XX... Por que o chifre pequeno, Daniel? Porque o anticristo vai vir da nação da América, mas ele não tem descendência americana. A descendência dele é judaica e eu acho que uma parte árabe. Se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é isso. Só que ele governa pela América. Então por isso o chifre pequeno começa simples, discreto, devagar, não se considera um império, mas de lá vai sair tudo também, né? Então, que nem o Brasil teve embate com a religião, porque na época dos papados antigos,
é o que eu falo, o Brasil é o país, um dos países mais idólatras que tem, entendeu? Então, o que acontece? Ele teve embate com a religião, né? E com outras coisas, com o exército, com outras coisas lá, por causa do... Então, muitas culturas do Brasil eram pagãs, né? Entendeu? E batia de frente com a igreja. Hoje não, hoje o Papa de hoje não, adota tudo isso, porque não sabemos se esse Papa aí é aquele que vai auxiliar o anticristo. Pode ser, mas pode ser outro, né? Mas ele defende muitas pautas anticristãs, né? Mas naquele tempo não, as igrejas iam contra certas culturas que era contra a Bíblia, né? Então é isso, irmãos. Vamos terminar isso aqui. O país mais rico do mundo quando são puxados pelo Império Britânico para lutar as duas guerras mundiais. Ao fim da segunda, a posição dos Estados Unidos muda. Eles viram a maior potência do mundo, com a Europa Ocidental, a América inteira, o Japão e a Oceania sob sua influência, e uma missão: conter o comunismo da União Soviética. Então, eles passam as próximas décadas competindo com os russos em guerras, espionagem e golpes, até que vencem a Guerra Fria em 1989, incorporam quase todo o mundo na sua esfera de influência política. Isso, porque aí vem a ascensão financeira, aí o dólar toma conta, né? Aí o dólar passa a ser a moeda que conduz o mundo, né? E com a Guerra Fria, né? Agora, 3 décadas depois, a China aparece como um novo rival dos Estados Unidos, o que alguns estão começando a chamar de uma nova Guerra Fria, e vamos poder ver o desenrolar dessa disputa ao longo de nossas vidas. Fala aí, pessoal, ficamos até 1h20 da manhã para terminar o vídeo dessa vez. Estão bem cansados, então se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal, né? Trabalho esses já irmãos sabe, né? Aí. Terça-feira, como sempre, vai ter uma tier list, então se inscreve para não perder. Dá o like. É isso, pessoal. Abraço. Valeu. Vai, like. Aí. Então é isso, irmãos. Terminando o vídeo, tá? Porque já tá longo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe para levar conhecimento. Badale o sininho de todos. Se inscreva quem não é inscrito. E bem-vindo a novos inscritos. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui.